Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019 e o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 3, versículo do 22 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós vemos essa passagem, o qual os mestres da lei e os fariseus diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu, porque Jesus expulsava os demônios, porque Jesus fazia tantos milagres e tantos prodígios, e era mais fácil eles aceitarem que era pelo demônio que Jesus expulsava de que saber pelo poder de Deus. Para eles acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o enviado de Deus, era muito difícil, tamanha dureza em seus corações. Eles não acreditavam em Jesus, não queriam acreditar que as promessas de Cristo de Deus haviam se revelado em Jesus, porque Jesus era um pobre nazareno. Eles não acreditavam porque esperavam o Messias de outras maneiras, de outras formas, e ali eles rejeitavam aquele Messias humilde, pobre que nasceu na manjedoura. E aí é mais fácil ele pegar e dizer que é por Satanás que Jesus curava. Aí devemos nós olhar, meu irmão, o que é que Jesus fala? Que um reino dividido não se sustenta. E assim, meus irmãos, muitas vezes nós vemos a ação de Satanás agindo dessa forma na vida de muitas pessoas. Elas não percebem que se dividindo é assim que Satanás entra para destruir. Se Jesus cura e expulsa os demônios, é porque ele é mais forte do que o demônio. Ele tem o poder. E Satanás corre de Jesus porque sabe da sua derrota. Muitas vezes eu vejo assim pessoas falarem de não querer acreditar nas manifestações de Deus na igreja. Um dia conversando com uma pessoa evangélica, protestante, falando sobre Nossa Senhora. E falando sobre as aparições, eu contando para ela das aparições de Nossa Senhora em Fátima, em Guadalupe, aqui no Brasil, que ela apareceu também, em Lourdes, em Medjugorje, quantas aparições que Nossa Senhora apareceu. E essa pessoa dizia, o que ela me disse, em vez de acreditar que era a ação de Deus, agindo, mandando a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, para trazer uma notícia e também anunciando a mesma coisa, a conversão em todos os lugares onde Nossa Senhora pede oração e penitência pelo Sagrado Coração de Jesus. Ela me disse que o demônio tem muitas caras, muitas faces.
E aí eu me recordei nesse momento que novamente as pessoas não querem acreditar no poder de Deus, não querem acreditar na força que Deus tem de vencer o demônio. Em um reino dividido, nós vemos o que acontece. Quantas denominações, desde que se dividiram da igreja, quantas milhares de denominações estão se dividindo. Por quê? Quanto mais dividido, mais fraco fica. Aí um briga com o outro, se dividiu, criou um outro. Eu me lembro de uma história de meu pai, que eu brigava muito com meu irmão quando era pequeno, e um dia meu pai nos deu uma caixa de fósforo. Eu fui reclamar para ele porque eu brigava muitas vezes na rua e meu irmão não me defendia, não ia brigar comigo. E eu fui falar com meu pai, por que meu irmão não vai brigar nas minhas brigas que eu tenho? E aí meu pai pegou uma caixa de fósforo e nos deu. Deu um palito para cada um. E aí mandou quebrar um palito. Eu quebrar um e ele quebrar outro. Quebramos com facilidade. Depois ele nos deu os 2 palitos. Quebramos também com facilidade. Depois ele nos deu 5. Já ficou mais difícil de quebrarmos. Depois ele nos deu os 10 palitos. Não conseguimos quebrar. E ele nos deu o verdadeiro exemplo, nos dizendo palavras de sabedoria. Meu pai me disse para a gente: enquanto vocês se manterem unidos, jamais alguém irá derrotar vocês. E assim é o povo de Deus. O povo de Deus tem que permanecer unido, porque quem provoca a divisão é o maligno, que quanto mais dividido o povo estiver, mais fácil a ação. Ele trabalha muito forte na vida das pessoas, no orgulho, na vaidade, na inveja. Portanto, meus irmãos, que nós possamos reconhecer verdadeiramente o poder de Deus. Jesus nos fala que todo pecado pode ser perdoado, menos contra o Espírito Santo. Por que Jesus fala isso? Porque acusaram Jesus de estar possuído por um espírito mau. Devemos tomar cuidado. Deus se manifesta de muitas formas. Devemos olhar verdadeiramente essas manifestações de Deus. É o seu amor se manifestando. E muitas pessoas continuam rejeitando as manifestações de Deus. Querem que Deus se revele à sua forma, à sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.